Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. E hoje me gostaria hablar-lhes acerca do patriarca Abraão. Sim, porque Deus, em sua palavra, Ele nos manda mirar a Abraão, mirar seu exemplo de fé. Abraão era um homem que tinha muitíssima riqueza. Seu padre, Taré, se enriqueceu muito, pero eles eram idólatras. Eles não conheciam a Deus. Sin embargo, Deus observou o caráter de Abraão, o caráter fiel, porque o maior desejo de Abraão era ter um filho. Sin embargo, sua mulher era estéril. E ele tinha todo o direito de buscar a outra mulher para ter filhos com outra mulher. Pero não lo hizo. Não lo hizo porque amava a Sara, la queria muito, não queria que ela sofrera, porque sabia que isso lhe haria sofrer. E hasta aí vai trazer algum conflito familiar. Como nós outros verificamos na história de Ana, que também era uma mulher estéril. Ana não podia dar filhos a seu marido, Elcana. Ele também era justo, era fiel, era temeroso de Deus. Sin embargo, Elcana buscou a uma outra mulher para que tivesse filhos e tinha todo o direito de hacerlo, porque naquela época isso estava permitido. Pero esta situação generou um problema grave na família, porque Penina, ela tinha filhos e Ana não os tinha, e Penina la insultava, la humilhava, e Ana chorava, Ana sofria, Ana se deprimia com a situação, se sentia muito humilhada, ela sofreu muito, porque Penina lhe hacía a vida impossível. E Abraão, ele não quis que sua mulher sofrera qualquer problema de parte de outra mulher. E ele foi fiel, aun querendo ter descendência. Ele foi fiel. E Deus viu seu caráter. Deus viu que ele era justo, que era fiel, e Deus lhe escolheu. Deus lhe chamou para que pudera hacer de ele uma nação grande, uma nação poderosa em la terra, uma nação separada para que através de esta nação viniera ao mundo el Salvador, el Hijo de Deus. E Deus falou com Abraão, Deus não apareceu para Abraão. Abraão simplesmente escutou uma voz, a voz de Deus. E Deus lhe disse: Abraão, vete de tu terra, de tu parentela e de la casa de tu padre a la terra que te mostraré. E haré de ti uma nação grande, e te bendeceré, e engrandeceré tu nome, e serás bendição. Bendeceré a los que te bendijerem, e a los que te maldijerem, maldeceré. E serão benditas em ti todas as famílias de la terra. Verifique você, amiga minha, amigo meu, que Abraão já era um homem que tinha 75 anos. Não era um jovencito para sair para ser alguma aventura. Não. Ele tinha sua vida já estabelecida em Harã. Ele tinha muitíssima riqueza. Tinha todo
muitas terras, muitos animais. Não tinha falta de nada. Pero Deus lhe dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. E naquele momento, Deus não lhe mostrou nada a Abraão. Sim, porque se Deus lhe mostrara algo, se Abraão viera algo, ele já não ia actuar por fé, ia actuar por vista. E a fé independe de los sentidos naturais. A fé independe de lo que nossos olhos veem, de lo que nossas manos tocam. Independe de lo que nós outros sentimos. Fé não é um sentimento, não é uma emoção. Fé é uma convicção, é uma certeza. Certeza que lo que Deus disse em sua palavra é verdade. Que Deus é veraz. Que Deus cumpre sua palavra. Que Deus é fiel. Abraão, e naquele momento, ele crejou. Ele crejou, manifestou a fé. Por suposto que era uma grande prueba de fé, porque sendo um homem rico, tendo muitas possessões, ele tinha que renunciar a tudo. Volver a espalda para todo o que tinha, porque naquela época não havia escritura de propriedade, nada. Se ele se fuera de suas terras, se ele deixara suas possessões, então não podia depois regressar e reclamar o que tinha antes. Não, ele ia perder tudo. Era uma decisão muito importante que tinha que tomar. Pero naquele momento, ele crejou em las promessas que Deus lhe hizo. Deus lhe hizo 7 promessas. Deus lhe dijo, haré de ti uma nação grande. Mire você que como Deus poderia ser de ele, uma nação grande, se ele tinha uma mulher estéril, não? E ele era fiel a esta única mulher que tinha. Deus lhe dijo, te bendeceré, engrandeceré tu nome e serás bendição. Bendeceré a los que te bendijerem e a los que te maldijerem, maldeceré. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Abraão, me imagino que não entendeu bem tudo isso, pero ele crejou. Ele crejou em la palavra de Deus, não dudou, não titubeou. Ele se levantou, ele tomou a Sara, sua mulher, tomou a seu sobrinho Lot e se foi. E saiu movido por la fé. Saiu sem saber aonde ia, pero sabia com quem ia. Porque ele saiu em obediência à la palavra de Deus. Um Deus que ele nunca havia visto. Um Deus que ele não conhecia. Ele conheceu naquele momento. Ele ouviu apenas a voz de Deus. Pero crejou em um acto de fé, obedeceu a esta palavra e deixou todo hacia atrás. É decir, Abraão, naquele momento, ele pôs sua vida em la total dependência de Deus. Porque Deus não lhe deu assim um mapa, não? Por onde caminaria, Deus não lhe deu nenhuma direção. Não, nada. Deus mandou que ele se fuera, que saliera de sua terra. Ele saiu, confiando que Deus lo guiaria, que Deus lo bendeceria, que Deus cumpriria todas as promessas que lhe havia hecho. Ele saiu em nesta fé, não dudou,
de la palavra de Deus. E por isso, por donde Abraão anduvo, ele foi bendecido. Ele teve êxito em sua jornada. Nunca teve falta de nada, nada. Nunca lhe faltou o pão de cada dia. Não, ao contrário. Ele conquistou muito mais de lo que havia sacrificado, muito mais de lo que havia renunciado. Porque Abraão se volveu riquíssimo em ganado, em prata e em ouro. Mire usted, ele se volveu riquíssimo. E por quê? Porque tinha a bendição de Deus em sua vida. Deus era com ele. Deus foi com Abraão porque Abraão foi com Deus. Abraão foi fiel a Deus. Ele creu, ele obedeceu. E a clave de la vitória, a clave para que podamos ter êxito, para que podamos conquistar, para que podamos prosperar, para que tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida abundante neste mundo, é a obediência à palavra de Deus. Porque, amiga minha, amigo meu, quando nós outros obedecemos a palavra, quando actuamos movidos por la fé em la palavra de Deus, Deus se vuelve obrigado a bendecir-nos, a cuidar-nos, a manifestar-se em nossas vidas. Eu sei que pode sonar assim, um tanto raro esta expressão, Deus se vuelve obrigado, pero Deus não tem nenhuma obrigação, não tem obrigação de nada. É verdade, Deus não tem obrigação de nada, pero Deus está obrigado por sua palavra, porque é sua palavra, e sua palavra é verdadeira, sua palavra é fiel. Sua palavra não é como palavras de homens, que há homens que uma hora hablam uma coisa, outra hora hablam outra coisa. Não. A palavra de Deus é fiel. Lo que ele disse, ele cumpre. Deus não é homem para que minta, não é hijo del hombre para que se arrepenta. Deus é veraz. E Abraão creu nesta palavra. Como ele era um homem de palavra, como era um homem honrado, de caráter, que quando empenhava sua palavra, ele cumpria, porque ele cumpriu a palavra que empenhou com Sara, sua mulher, e não la descuidou, não la desamparou, não la abandonou por nada, aunque era estéril, aunque tinha este problema, aunque ele se sentia frustrado com a situação, porque queria ter descendência, queria ter filhos, pero ele foi fiel, ele cumpriu sua palavra. E por isso, ele também creu em la palavra de Deus, ele obedeceu e foi muito bendecido. Se volveu nosso Padre, o Padre de la fé. Abraão é o Padre de todos os creyentes. Todos nós outros que creemos em el Deus de Abraão, o Deus de la Bíblia, somos descendentes de Abraão também. Ele é o Padre de la fé. É um referencial, é um exemplo. E se queremos viver uma vida de qualidade, uma vida próspera, bendecida, vencer nossas batalhas, nossos inimigos, nossos problemas. Se queremos ter êxito, temos que seguir o exemplo de Abraão. Viver em los passos de Abraão, em la fé de Abraão, porque desta maneira Deus também nos bendecerá. Deus nos engrandecerá, porque Abraão foi engrandecido. Seu nome foi engrandecido. Na verdade, ele se chamava Abrão.
E Deus cambiou seu nome para Abraão. Ele foi engrandecido, ele se envolveu padre de uma grande nação. Foi através de Abraão, que se formou a nação de Israel, porque Deus bendijo a Sara, sua mulher. Deus obrou em sua vida, Deus hizo o milagre, e Abraão tuvo el hijo com a mulher que ele amava, que se chamou Isaac. E Deus hizo uma nação forte, grande, poderosa, e através de ele vino ao mundo o Senhor Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quizás você que me escuta neste momento seja uma pessoa que tem muitas limitações, problemas, muitas angústias. Há problemas que você não logra resolver. Você tem problemas externos. Você tem problemas internos. Problemas em sua casa, com sua família, com sua pareja, com seus filhos. Problemas em seu trabalho, problemas laborais. Quizás nem sequer trabalho você tem, porque tem uma vida muito difícil, com muitas carências. Quizás esteja vivendo uma miséria total, esteja tendo falta de todo. Pero a partir do momento em que você haga um pacto, uma aliança com Deus, a partir do momento em que você se volva ao Deus de Abraão e comece a obedecer, a poner em prática sua palavra, cueste lo que cueste, porque, por suposto que para isso temos que renunciar, que sacrificar muitas coisas. Abraão teve que sacrificar, teve que deixar suas terras, sua parentela, a casa de seu padre, deixou todo isso atrás. Pero Deus foi com ele, Deus lo bendijo e ele pudo realizar todos seus sonhos. E seus sonhos, amiga minha, amigo meu, podem ser realizados. Sim, este sonho que você tem pode realizar-se. Se você tem um sonho justo, que não vai a danhar a nadie, este sonho pode ser realizado através da fé. Deus quer realizar seu sonho. Deus lhe quer bendecir. Deus quer fazer uma obra grande também em sua vida. Porque assim como Abraão um dia oyó a palavra de Deus, a voz de Deus, neste momento você está escutando também a palavra de Deus. E Deus está falando com você. Deus está mostrando a você que como ele foi com Abraão, ele quer ser com você também. Você só necessita crer. Você só necessita tomar a decisão correta e começar a andar de acordo à palavra de Deus. E ele se manifestará em sua vida. Amiga minha, amigo meu, se você quer fazer este pacto, esta aliança, se você quer ser a própria bendição, como foi Abraão, porque Deus disse que ele seria uma bendição e ele se envolveu a própria bendição. E através dele, Deus bendijo a todas as famílias da terra. Amiga minha, amigo meu, se você quer também ser uma bendição, ser uma fonte de vida, priorize sua vida espiritual. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão añadidas. Este domingo estaremos aqui às 10 da manhã, bendicendo a todas as famílias, porque estamos no mês das famílias. Este mês estamos orando por todas as famílias, clamando por as famílias, e estaremos às 10 da manhã orando para que você receba a bendição de Abraão, para que você
rescate sua família que está perdida, que está sofrendo, seus filhos, para que haja uma restauração em sua casa, em sua família. Todos estaremos aqui orando por você este domingo e buscando o Espírito Santo, porque és o Espírito Santo quem nos guia, quem nos fortalece. O Espírito Santo é quem nos dá vida, nos capacita para vencer. 10 da manhã, les esperamos aqui em Atocha, em Madrid, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Aqui temos incluso parking gratuito para todos, você não tem que pagar absolutamente nada. Venga com fé, venga determinado a ter um encontro com Deus, a llenar-se do Espírito de Deus, determinado a poner sua vida em la total dependência de Deus, como isso Abraão. E estou seguro que toda sua vida cambiará em nome de Jesus. Le esperamos este domingo. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha bendecido, comparta com os amigos, com a família, com seus contatos, para que eles também recebam a palavra de Deus. E amanhã regressaremos com nossa meditação com o café espiritual. Hasta amanhã.